Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Está movimentada a cidade hoje, hein? Mateus, capítulo 8, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. Ouça com fé a leitura. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, lida foi a tua palavra, Deus, e nós te agradecemos por isso. Que ela possa calar fundo no nosso coração e mente nesta manhã. Ó Senhor, obrigado por cada filho teu, que na tua soberania e graça o Senhor despertou para estar aqui nesta manhã, ó Deus, para ouvir a pregação da tua palavra, para buscar o Senhor em oração, para louvar o teu nome. Obrigado, Senhor. Ó Pai, que o teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente e o nosso coração, e que possamos compreender a verdade dessa palavra, que possamos, Senhor, ter o coração amolecido pela compaixão, a misericórdia, o amor de Cristo sobre nossas vidas, e assim, Senhor, respondermos em uma vida de obediência e serviço ao Senhor nesta terra. Louvado seja o teu nome, Deus, porque nos reúne aqui mais uma manhã para adorarmos ao Senhor em culto público e para sermos edificados pela tua palavra. Abençoa-nos, guarda-nos de nós mesmos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos aqui no final do Sermão do Monte, sermão tão conhecido, Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, registrado aqui em Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Jesus está iniciando a sua caminhada na terra. Ele sobe a uma montanha, ele meio que se assenta, era assim que os rabinos ensinavam naqueles dias. Seus discípulos chegam mais próximos a ele e uma grande multidão está em volta dele. E ele então começa a interpretar a lei de Moisés. E quando termina a sua interpretação da lei, as multidões estão boquiabertas, estão extasiadas. A gente lê aqui em Mateus 7, 28 e 29. Olha como estavam as multidões. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Como é que os mestres da lei, os rabinos, ensinavam o povo? A partir do ensinamento de outros escribas, de outros mestres da lei, dos quais eles haviam aprendido o que eles estavam ensinando. Mas Jesus ensinou diferente, porque ele é o próprio Deus encarnado, porque lá no Sinai, ele estava lá quando deu a lei a Moisés. Jesus é o legislador da lei, então ele poderia tomar essa lei, que foi distorcida pelo judaísmo, pelos rabinos, pela religião, com o passar do tempo, e dar uma interpretação autêntica dela. Então ele falou muitas coisas aqui no Sermão do Monte. Por exemplo, ele falou sobre o adultério. Ele disse: vocês aprenderam que o adultério é só consumar o ato. Não é. Se você olhar com um desejo maligno de possuir uma mulher em teu coração, você já adulterou. Ele falou do amor ao próximo. Ele disse assim: está escrito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Era assim que os rabinos interpretavam a lei. Jesus disse: nada disso. Você vai amar os teus inimigos e vai orar pelos que te perseguem. Jesus falou sobre a questão do dar esmola, de orar e de jejuar. Era a prática de santidade de todo judeu. Como é que todo judeu se apresentava diante de Deus com as suas obras? Dando esmola, orando e jejuando. Só que ele fazia isso para se aparecer diante dos homens, para receber o aplauso dos homens. Jesus disse: nada disso. A partir de agora, quando você der esmola com uma mão, a outra não vai ficar sabendo. A partir de agora, quando você for orar, ora em silêncio, quietinho, sem se mostrar para ninguém.
A partir de agora, quando você for jejuar, não fica triste não diante dos homens, para que eles tenham pena de você. Olha como é piedoso esse irmão. Ele muda até o semblante, porque ele está jejuando. Como ele é piedoso. Jesus está dizendo, ore, dê esmola e jejue, para que o teu Pai que está no céu veja, e aí ele te recompense. Jesus, então, vem trazer, meus irmãos, no Sermão da Montanha, um princípio, um padrão de conduta, que é o da vida dos seus discípulos. Ele está dizendo, olha, eu vou ensinar para vocês qual é o padrão moral que vocês têm que caminhar diante de Deus, qual é a vida de piedade santa, que o meu Pai espera que vocês tenham. Eu vou fazer isso. O Sermão da Montanha é cumprido por Jesus. Ele não espera que os seus discípulos consigam fazer isso, porque em pecado nós não atingimos esse nível de perfeição. Mas Jesus vem para nos dar um exemplo. Ele vem, ele morre, ele ressuscita, ele vai ao céu, ele derrama o Espírito Santo sobre nós no Pentecostes, na igreja, para que agora, no poder do Espírito, nós pudéssemos buscar esse padrão de moral, esse padrão de santidade, não para que sejamos salvos pelas obras, mas que possamos responder em nossa vida por essa grande salvação que Ele nos deu. Jesus então vem olhar com compaixão, com misericórdia sobre cada um de nós. E olha que interessante, não é sem propósito que logo que termina o Sermão do Monte, esse ensinamento dele, ele faz 3 curas. 3 curas em 3 pessoas que os judeus desprezavam. Os judeus, aplicando a lei de Moisés distorcida, desprezavam essas pessoas. Ele cura um leproso, ele cura o servo de um centurião, um gentil romano, e ele cura uma mulher que também era desprezada naquela sociedade judaica. Então ele vai curar um leproso, que era desprezado pelos judeus, ele vai curar um gentil, o servo de um centurião romano, e ele vai curar uma mulher. Ele faz essas curas para revelar que a compaixão dele, o amor dele, a misericórdia dele se estende para todas as pessoas. O amor dele alcança pecadores de todas as raças, de todas as nações, de todos os credos. Essa é a misericórdia do Senhor Jesus. E mais, ele vem anunciar que ele era aquele Messias prometido a Israel no Antigo Testamento. Porque essas curas revelam não o milagre em si. Jesus não é um milagreiro barato no meio dos homens. João, capítulo 20, versículos 30 a 31, vai dizer para que serviam os milagres que Jesus realizava. Os milagres apontavam para o poder de Jesus, para a divindade de Jesus. Porque o Messias, no Antigo Testamento, ele foi prometido vindo no poder de Deus, de Jeová, do grande Eu Sou. Quando ele se apresentasse aos homens, ele viria no poder de Jeová, no poder do grande Eu Sou. Então Jesus começa o seu ministério interpretando a lei na autoridade do próprio Deus e comprovando a sua divindade. Logo em seguida, realizando curas, milagres, mostrando toda a sua compaixão de um lado e o seu poder como Deus encarnado de outro. Daí, meus irmãos, eu quero que você guarde nessa manhã, Jesus é misericordioso, tem todo o poder para te curar e te dar vida nova. Daí o título desse sermão, muito simples, Jesus tem compaixão e cura. O versículo 1 aqui do texto, eu quero analisar só a primeira cura, a cura do leproso. Esse versículo 1 aqui que lemos, ele introduz o cenário desse milagre, dizendo que logo após Jesus descer do monte, grandes multidões o seguiram. É isso que está aí, olha aí comigo. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Meus amados, imagine a cena. Havia muitas pessoas cercando Jesus, mas elas estavam se mantendo à distância dele. Entretanto, alguém com coragem, cansado do seu sofrimento, querendo a sua dignidade de volta, se aproxima de Jesus. Olha como o final do versículo 1 termina assim: grandes multidões o seguiram. Quem é que estava no meio dessa multidão? Fiquei pensando, talvez muitos curiosos para ver o que Jesus faria, ele estava aparecendo ali naquele momento,
ou então interesseiros em receber alguma bênção, ou então pessoas na espera para acusá-lo de alguma transgressão da lei de Moisés. Enfim, essa multidão, ela era composta de pessoas de todos os tipos, mas no meio dela havia alguém diferente. Havia alguém cujo coração estava disposto a reconhecer a sua incapacidade, a sua pequenez, e a se humilhar na presença de Deus. Então, quem menos se esperava apareceu: um leproso, alguém que era desconsiderado por todos. Meus amados, em todo o tempo tem sido assim. Pessoas ouvem a pregação da palavra de Jesus, são desafiadas a se aproximar dele, a ter comunhão com ele, para serem curadas da sua principal doença, que é a sua falta de comunhão com Deus em razão dos seus pecados, que as escraviza e as condena diante de Deus. E só alcançam cura quem humildemente se dobra diante de Jesus. Foi assim que esse homem se aproximou de Jesus. Olha o versículo 2. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Quanta coisa é dita aqui. Como eu disse para vocês, meus irmãos, a lepra, ela não era uma febre, ela não era algo passageiro, ela não era algo tolerável naquele contexto. A lepra era uma doença que excluía as pessoas do convívio social. A pessoa com lepra era separada da família, ela tinha que sair da cidade, se mudar da sua cidade. Ela ficava à margem da sociedade, ela se tornava cerimonialmente impura para adorar a Deus. Ela não poderia se reunir para adorar o Senhor. Esse homem leproso, meus irmãos, ele estava no fundo do poço. Ele estava doente fisicamente, depressivo emocionalmente, socialmente excluído e espiritualmente. Ele estava abandonado por todos. Ele vivia sem esperança de cura, até que ele encontrou Jesus. Que coisa maravilhosa! O texto aqui nos diz que esse homem sai da multidão e ele se aproxima. Ele vence as barreiras culturais do isolamento que pesava sobre os leprosos. Ele vence a sua própria debilidade emocional, sua depressão, e diz o texto, ele adora Jesus. Como é que ele adorou Jesus? O texto paralelo dessa passagem está lá em Lucas capítulo 5, versículo 12. Lá o evangelista Lucas diz assim: prostrou-se com o rosto em terra diante de Jesus. Ele se ajoelhou. Se ajoelhar ali é sinal de humildade e adoração a uma divindade. Esse homem reconhece que ele estava na presença do próprio Deus encarnado, o Messias prometido a Israel, ao povo no Antigo Testamento, que levaria sobre si todas as nossas chagas, todas as nossas enfermidades, a maior dela, o pecado que nos condena diante de Deus. Isaías fala isso, 800 anos antes de Jesus se encarnar. O profeta Isaías já está lá profetizando sobre a vinda do Messias, do servo sofredor, aquele que, de maneira misericordiosa, olharia para a nossa miséria espiritual, nos trataria diante de Deus, assumindo a culpa do nosso pecado. E sabe o que eu acho incrível aqui? Que esse leproso, na presença de Jesus, ele não exige a cura. Ele não exige a cura de Jesus. Ele se coloca nas mãos de Jesus. Olha como ele chega a Jesus. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, olha só, Senhor. Senhor aqui no grego é um título de divindade, é o Kyrios, um título de divindade que é muito usado no Novo Testamento. No Antigo Testamento a palavra é Adonai, é a mesma palavra de Kyrios no grego no Novo Testamento. Quando ele chama Jesus de Senhor, ele está dizendo, tu és o governante, o soberano sobre a minha vida. O Senhor é a autoridade máxima sobre esse mal que está me dominando neste momento. Isso aqui, meus irmãos, me leva a pensar no seguinte: muitos querem Jesus para salvá-los da condenação de seus pecados, mas não querem se sujeitar a Jesus em uma vida de obediência e serviço. Eles querem usufruir das bênçãos, do milagre, sem ter compromisso de vida com o Deus que abençoa.
Esse homem se colocou como servo de Jesus, alguém debaixo da autoridade de Jesus, totalmente submisso à sua vontade. Ele não determinou a sua cura, ele não profetizou nada acerca de si, ele não deu ordens a Deus, mas ele simplesmente disse: se quiseres, olha a condicional, podes purificar-me. Se quiseres. Aqui o leproso disse duas coisas. Primeiro, ele disse: seja feita, Jesus, a tua vontade e não a minha. É como se ele dissesse assim: Senhor, eu quero ser curado, mas o Senhor também precisa que eu seja curado, senão a minha vontade não será suficiente para a cura. Quantas pessoas hoje dizem: eu determino a minha cura, eu vou ser curada, tenho certeza disso, porque Deus é bom. Ora, e se Ele não te curar, Ele deixou de ser bom? Essa é uma resposta difícil para essas pessoas. Quanta presunção, quanta falta de humildade diante de Deus na vida daqueles que se aproximam de Jesus, querendo que Ele realize a todo custo o pedido feito em oração, desconsiderando que Deus tem uma vontade soberana, que é boa, perfeita e agradável em todo o tempo, seja no sim, seja no não. Um desafio para nós pecadores aceitar em tempos de dor, sem dúvida alguma. Nós queremos sempre aquilo que traz alegria a nós, mas nós não conhecemos o plano de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus é soberana sobre nós. Esse homem se apresentou diante de Deus, diante de Jesus, aceitando o sim ou o não. Jesus podia não querer purificá-lo. Em primeiro lugar, esse homem, ele chegou diante do Senhor dizendo: seja feita a tua vontade e não a minha. Mas em segundo lugar, ele disse: Jesus, a tua vontade prevalece diante de qualquer mal. Então, se tu quiseres, eu serei curado. E nada, e nem ninguém poderá se opor a isso. Esse homem creu, sem duvidar, no poder de Jesus Cristo, como Filho de Deus encarnado. A fé desse homem, meus irmãos, foi distinta do restante da fé, da crença, da multidão ao redor. Ele não ficou em cima do muro ao ver Jesus. Ele não foi intimidado pela cultura. Talvez homens que disseram: você está leproso, não se aproxime dele. Não, ele não foi barrado pela sua debilidade emocional, porque ele estava emocionalmente abalado por aquela doença. Ele tomou uma decisão em seu coração: eu irei até ele, eu me colocarei em suas mãos, eu me humilharei em sua presença e eu clamarei pela minha cura. E o texto diz que a resposta de adoração desse homem agradou Jesus, que o curou imediatamente. Olha o versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Eu fico imaginando como foi isso ali. Eu fico imaginando a multidão parada à espera do que Jesus faria diante desse leproso. Ninguém ali, meus irmãos, ninguém presente ali ousaria tocar nesse homem. Não só pela barreira social, cultural, mas sobretudo, porque no texto paralelo dessa passagem de Lucas 5,12, Lucas diz que o corpo desse homem estava coberto de lepra. Coberto, não era um dedo, porque ela começa pequena, uma mancha e vai se espalhando. Mas Lucas diz que o corpo desse homem estava coberto de lepra. Se a gente pudesse atualizar hoje, seria uma espécie de hanseníase. Hanseníase é uma doença que a pele fica manchada e fica em carne viva. Ela vai afundando, ela vai comendo a pele da pessoa. Meus irmãos, a aparência desse homem deveria ser assustadora, deveria ser horrível, o que naturalmente afastava as pessoas. Mas Jesus surpreende a todos, e ele faz algo que ninguém esperava. Ele toca o homem, limpando-o de sua doença, trazendo cura física, social, emocional e espiritual. Jesus restaurou plenamente a vida desse homem. A misericórdia e o amor de Jesus restituem àquele homem abandonado por todos os homens
toda a sua dignidade, sua esperança, dando-lhe uma vida nova. Jesus, ele poderia ter dito uma palavra apenas: fique curado. Ele poderia ter colocado as mãos sobre a pessoa sem tocá-lo, mas ele fez questão de tocar as feridas desse homem. Isso nos revela que não há enfermidade, problema ou dor tão grande diante de Jesus Cristo, que não possa ser tocada por Ele, assumida por Ele, curada plenamente por Ele. Jesus não é um Deus que está distante da tua dor, das tuas aflições. Ele está ao teu lado, Ele está sempre pronto para tocar a tua dor, para tocar a tua vida, para restaurar a tua comunhão com Deus, pela fé no nome dEle, no poder do nome dEle, e você vai experimentar uma vida totalmente transformada, como esse homem experimentou. Quanta esperança, meus amados! Ah, na compaixão e no amor de Jesus, por nós pecadores, tão impotentes, tão pequenininhos, diante das nossas dores, das nossas aflições. O poder não está em nós, nunca esteve naquele homem, nunca esteve com os rabinos, nunca esteve na religião daqueles dias, nunca esteve nos tratamentos humanos daqueles dias. O poder para curar aquele homem estava nas mãos de Jesus. Sua compaixão, sua graça, que não excluiu aquele miserável, aquele infeliz, mas tocou-o, restaurando-o completamente. E diz o texto que a cura foi instantânea, porque Deus não adia sua bênção, e imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Olha o advérbio aí temporal: imediatamente. Diante da palavra de Jesus, de sua vontade soberana, o mal não pode prevalecer. Onde chega a luz, que é Jesus, as trevas de uma vida inútil, uma vida sem sentido, uma vida dominada por muitos vícios, uma vida adoecida pelo pecado, atormentada pelos homens e por suas maldades. Segundo a Escritura, onde chega essa luz divina, as trevas vão embora, nasce uma nova vida, um novo padrão de vida, que agora tem prazer, uma nova disposição para servir a Deus e se alegrar nesse serviço. É uma nova vida. E o versículo 4, meus irmãos, finalizando aqui o evento, aqui no versículo 4, Jesus dá um mandamento ao homem, para que toda a justiça da lei de Moisés fosse cumprida. Olha aí, versículo 4. Disse-lhe então Jesus, após a cura: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, ao líder religioso, e fazer a oferta que Moisés na lei ordenou, para servir de testemunho ao povo. Interessante aqui esse mandamento, essa ordem que Jesus dá a esse homem depois de ter curado, depois de ter manifestado todo o seu poder. Ele diz: não digas a ninguém o que eu fiz a você. Muito provavelmente, o ministério de Jesus, a gente sabe, ele estava no começo, e Jesus não queria interesseiros em seu caminho, pedindo milagres o tempo todo, bênção o tempo todo, atrapalhando o seu trabalho. Porque o trabalho primordial, principal, primeiro de Jesus, era pregar o Evangelho, era salvar almas da condenação dos seus pecados, e não fazer milagres. O milagre apontava para a divindade de Jesus. Como eu disse, João capítulo 20, 30 a 31, ele afirma claramente isso. Olha o que diz João, eu vou ler para você. Quem fica atrás de milagre, de coisas sobrenaturais em igrejas, precisa meditar bem nesse texto aqui, do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. João registra muitos sinais aqui no livro dele. E ele está dizendo, Jesus fez muitos outros. Esses, porém, foram registrados. O que é que foi registrado aqui? Alguns sinais e milagres que Jesus fez no meio do povo, diante da sua igreja, dos seus discípulos. Esses, porém, foram registrados para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo, é o Messias prometido, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.
Porque em pecado não justificado diante de Deus, o homem não tem vida, ele está morto. Para ele ter vida, ele precisa crer na obra de Jesus. E os milagres vinham para autenticar, para mostrar que Jesus é alguém plenamente confiável, porque o que ele fez, só Deus poderia fazer. Ele ressuscitou mortos na frente de multidões. Ele curou esse homem instantaneamente. Nós não sabemos como foi isso, mas eu imagino que, no piscar de olho, aquele homem deveria andar enrolado em panos. Era muito comum quem tinha lepra viver enfaixado das suas feridas, para não mostrar que era feio demais aquilo. Eu imagino, irmãos, que ele foi sendo desatado. Imagine a cena. Cadê a ferida? Cadê a ferida? Sumiram as feridas. Jesus alimentou uma multidão de pelo menos 5.000 pessoas, com 5 pãezinhos e 2 peixinhos, e sobrou um monte de comida ainda. Jesus, de fato, ele veio no poder do seu Pai, ele veio como Deus encarnado, e esses milagres apontavam para a grandeza dele, de que ele era alguém confiável, de que nas mãos dele, caminhando, confiando na misericórdia e na compaixão dele, então nós podemos descansar no meio das nossas aflições, no meio das nossas dores também. Então Jesus não era um milagreiro barato, meus irmãos. Jesus não veio para fazer milagre, como um milagre, um fim em si mesmo, enchendo igrejas de interesseiros. Muitas igrejas hoje estão cheias de gente barganhando com Deus, pessoas interessadas somente na bênção e não em uma vida nas mãos do Cristo, do Deus encarnado, para que elas caminhem debaixo dessa esperança viva, de quando elas estiverem nas portas da morte, elas podem partir de maneira segura, sabendo que viveram uma vida testemunhando de que creram em Cristo e entregaram a sua vida a Ele. Comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos, uma vida diária de luta contra o pecado, sempre na confiança no poder desse Deus que está presente, alimentando, curando, te levando diante de todo mal. Esse é Jesus diante desse homem, esse é o mesmo Deus diante de mim e de você hoje. Então, Jesus falou para ele: eu não quero interesseiro no meu caminho atrapalhando a pregação, não fala para ninguém não. O texto de Lucas diz que ele não conseguiu, ele saiu anunciando, porque foi grande demais a bênção que ele recebeu, o poder que ele viu em Jesus foi grande demais. E Jesus falou: vai mostrar-te ao sacerdote, ao líder da religião. Para quê? Para que se cumpra a lei. Porque se você for lá em Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, o terceiro livro da lei, Levítico capítulo 14, Deus deu ali todo um regramento para como que um leproso se purificaria da sua lepra. Depois dele ser curado, para ele voltar a poder prestar culto a Deus, estar cerimonialmente limpo da sua lepra, que o impedia de prestar a Deus o culto, Deus deu regramentos, e dentre eles era oferecer um sacrifício. Então Jesus falou: para que se cumpra a lei, para que a gente não seja visto como transgressor da lei, vai lá, se mostra ao sacerdote. Para ele você vai dizer o que aconteceu aqui e que você está fazendo a tua oferta pela cura operada. Tem uma nota na Bíblia de Estudo de Genebra sobre esse versículo 4 aqui. A nota é a seguinte: essa oferta, esse se mostrar ao sacerdote, serviria de testemunho de que o Messias revelado no Antigo Testamento estava presente na manifestação dos sinais do reino de Deus por meio de Jesus. Por isso que eu creio que para o sacerdote ele falou. Era para ele falar para o sacerdote: fui curado por Jesus, instantaneamente, estou aqui fazendo a oferta. O sacerdote então, ali no início do ministério de Jesus, começaria a refletir: o Messias chegou, aquele Messias que todo Israel esperava, o povo de Deus, ele chegou na pessoa de Jesus. Jesus então diz: vai lá, fala com o sacerdote, faz a oferta que Moisés pediu para entregar na lei. Jesus, meus irmãos, é misericordioso e tem todo o poder para te curar e te dar vida nova. O leproso desse texto é figura para toda a humanidade caída em pecado, atormentada por todo tipo de mal espiritual.
que alcança a vida física, debilita as emoções, exclui socialmente as pessoas e, claro, afeta a comunhão delas com Deus, porque Isaías 59:2 diz que o pecado faz separação entre nós e Deus, para que Ele não nos ouça. Mas Jesus é a cura para tudo isso. Então, eu quero fazer algumas aplicações. Como é que a gente pode aplicar esse texto para a nossa vida? Em primeiro lugar, olhando para esse texto, talvez você esteja se sentindo assim, meu irmão, como o leproso desse texto, desprezado por muitas pessoas, angustiado na alma, doente no corpo e distante de uma vida com Deus. Mas, do mesmo modo que Jesus viu a dor daquele homem, demonstrou amor, compaixão, misericórdia, Ele também vê a tua dor. Jesus vê a tua dor. Jesus vê o teu desejo de buscar comunhão com Ele. Talvez reatar uma comunhão que era viva no passado e que hoje se esfriou. Jesus está vendo a tua luta. A questão não é Jesus. A questão é como você se comporta na presença de Jesus. Como você o recebe? Você fica no meio da multidão, distante de Jesus, sem ousadia para buscá-lo, ou você se aproxima dele? Ou você luta contra a sua apatia espiritual e diz, não, eu quero voltar, eu quero recomeçar a minha caminhada com a igreja, na comunhão do povo, Senhor, me ajuda. Lá em Mateus capítulo 9, de 12 a 13, Jesus diz claramente que Ele não veio salvar os que se acham muito bons, os que se acham perfeitos, mas os que sabem que estão doentes, que precisam ser curados, especialmente da sua doença espiritual, que os separa de Deus. Então eu pergunto para você nessa manhã, você se julga pecador diante de Deus? É preciso responder isso, porque há muita justiça própria no coração de muita gente dentro de igreja. Você se julga pecador? Se você se julga, então a boa notícia é que Jesus tem todo o poder para te curar e te dar uma vida nova. Mas se você não se julga pecador, se você não se julga necessitado da cura de Deus, então não há cura para a sua vida. Não há. Só aquele que consegue reconhecer a sua doença espiritual consegue pedir ajuda a Jesus para ser curado, para ser restaurado em todas as demais áreas da sua vida. Porque, meu amado, a partir do momento em que você é curado espiritualmente, você é reconciliado com Deus novamente, você tem a culpa do teu pecado cravado na cruz de Jesus, o poder do Espírito Santo vai começar a trabalhar a tua vida em todas as demais áreas. É por isso que há uma crítica muito grande com relação ao evangelho integral. Por exemplo, muitas pessoas distorcem isso. É verdade, o evangelho alcança todas as áreas da vida, mas a primeira área que precisa ser alcançada na vida de uma pessoa é a área espiritual. Não adianta você dar comida para quem está caído na rua se você não prega o evangelho a ele. Se ele morrer sem Cristo, ele vai para o inferno com uma quentinha na barriga. Não adianta você levar tantas coisas, obras sociais, para as pessoas, se você não prega o evangelho a elas. Em primeiro lugar, você tem que dar esse retorno do pecador a ter comunhão novamente com o Pai. Você precisa fazer que ele creia em Cristo, seja perdoado, tenha a sua comunhão restabelecida com Deus. A partir daí, sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a lutar contra o fumo, se ele fuma. Ele vai começar a trabalhar, se ele vive na preguiça, é um desonesto. Ele vai começar a trabalhar, a empreender, ele vai estudar. É por isso que os reformadores, lá em Genebra, na Genebra de João Calvino, olha só que interessante, quando João Calvino, lá no século XVI, período da Reforma Protestante, quando ele chega em Genebra, Calvino vê um monte de desocupado, caído na rua, gente sem querer nada com trabalho, com estudo, com uma dignidade de vida, porque Deus não criou eles para eles viverem na rua. Eles têm dons, talentos. Calvino disse o seguinte: vocês estão intimados a em 3 dias
arrumar uma ocupação profissional, senão caiam fora da cidade. Isso não era maldade, isso era amor por aquelas pessoas, era cuidado, é para que eles se tocassem. A primeira universidade da Europa foi fundada por João Calvino, lá em Genebra. Os reformadores, eles prestigiaram o estudo, porque o índice de analfabetismo era muito grande, e se você não sabia ler, como é que você ia ler a Bíblia? Uma das primeiras providências de Lutero foi traduzir a Bíblia, que era em latim, ninguém entendia, só os padres e cônegos, para o alemão, para a língua do povo dele na Alemanha. A importância da alfabetização, do estudo. Então, quando Deus entra na vida de alguém, a vida muda. Se é um marido que trata mal esposa e filho, o Espírito vai levá-lo à consciência, ele vai tratar melhor a sua família. Enfim, meus irmãos, é uma mudança plena. Então é por isso que o Evangelho integral é muito criticado, quando ele olha mais a barriga do que a comunhão desse pecador com Deus. Claro, é preciso atender às necessidades das pessoas, ninguém está dizendo isso. Olha esse homem que foi curado por Jesus nessa necessidade física dele. Mas, sobretudo, é preciso pregar o Evangelho a ele. É preciso levar a esperança de Jesus a essa pessoa que está distante de Deus sem Cristo. Em segundo lugar, esse texto nos mostra claramente que Jesus não é alguém longe dos excluídos, pelo contrário, ele se aproxima dos excluídos. Jesus não evita os intocáveis da sociedade, ele se importa com marginalizados. Portanto, há esperança de cura para todas as pessoas nas mãos de Jesus. Cura física, emocional, espiritual, sobretudo, como eu disse, no perdão dos seus pecados e na reconciliação desse pecador, dessa vida com Deus pela fé em Cristo. Como igreja de Jesus, nós temos então que seguir o seu exemplo. Nós temos que acolher os rejeitados ao nosso redor. Olhar com compaixão para a vida deles. Os pobres, os enfermos, os esquecidos pelas autoridades. E acima de tudo, ajudá-los nas suas necessidades. Mas acima de tudo, conduzi-los a Cristo para serem curados. Deus trouxe essa igreja para Nova Granada, para que a cura de Cristo alcance muitos corações. Vidas sejam restabelecidas na presença de Deus. Não mais agora sendo Deus um juiz dessas vidas, mas sendo um Pai amoroso, que em Cristo as perdoou de toda a condenação do pecado. Em terceiro lugar, algo interessante nesse texto. O leproso reconheceu o poder de Jesus. Então você deve se aproximar de Jesus, não com arrogância, não determinando o que ele tem que fazer, mas com humildade e fé, reconhecendo que se for da vontade dele, ele tem todo o poder para te purificar, para mudar os teus caminhos, para curar as tuas chagas, para te dar vida nova. Agora, se for da vontade dele, portanto, não imponha a sua vontade a Deus. Diga como o leproso: se quiseres, o Senhor pode. Se o Senhor quiser. Isso aqui, meu irmão, nos ensina a aprender a descansar e a se contentar na resposta de Deus para a nossa vida. Seja no sim, seja no não. Porque a sua vontade para a nossa vida é sempre boa, perfeita e agradável. É um grande desafio a todos nós, eu não nego. Especialmente em momentos de aflição, de dor, de desespero às vezes, em que a gente quer algo, quer que aconteça algo imediatamente e a coisa demora e não acontece. Nós temos que aprender a descansar, porque se não aconteceu ainda, é porque não foi da vontade de Deus ainda. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Talvez Jó esperou a resposta de Deus para toda a sua dor durante a sua vida, mas ele morreu sem saber. Mas a questão não foi essa. A questão foi que, durante a sua dor, Deus caminhou com ele, a cada dia, em todo o tempo, nunca o abandonou. Nós temos que aprender a descansar e a nos contentar com a resposta de Deus, com a presença dele em nós, lidando com aflições de todo o tipo. Em quarto lugar, o texto nos diz algo claro: Jesus toca o impuro, ele toca o impuro. Talvez você esteja buscando cura de algo em sua vida há muito tempo, e talvez você já tenha perdido até a esperança de encontrar essa cura. Talvez você tenha feridas no teu coração, que foram causadas pelo teu passado, por pessoas que machucaram você. Esse texto está dizendo para você nessa manhã:
que é Jesus quem pode te curar. Mas veja, você tem que sair da multidão. Você tem que encurtar a sua distância de Cristo. Você precisa se aproximar dele com fé e você será curado da tua dor. Não há enfermidade, não há passado doloroso, não há futuro sem esperança que Jesus não possa transformar com seu toque, com seu poder. Então não espere sentir o desejo de buscar Jesus, mas vá a Ele como você está. Vá a Ele e clame por cura, por restauração da tua alma, da tua fé, do teu vigor espiritual. E Ele te ouvirá, e Ele te curará. Ainda, esse texto me mostra, a cura é imediata. Jesus não demora para agir quando é da vontade dEle, porque Ele tem autoridade sobre todo o mal. Então, o que isso aqui me mostra? Confie no tempo de Deus, porque Ele sempre sabe a hora certa. Deus não chega atrasado. Deus não chega atrasado. Nunca. Portanto, ore e espere o tempo de Deus para a tua vida. Nós temos que aprender a caminhar nessa espera. Ainda, uma vez curado, por fim, Jesus espera que você o obedeça agora, em uma nova vida de serviço e adoração. Então, uma vez curado do teu mal, o maior deles, a tua inimizade com Deus, em razão dos teus pecados, Jesus espera obediência e serviço, como resposta de verdadeira adoração. Jesus é misericordioso e tem todo o poder para te curar e te dar uma vida nova. Graças a Deus por sua palavra nessa manhã. Vamos agradecer a Ele em mais uma oração? Obrigado, Senhor, porque esse texto nos revela o Teu grande poder e o Teu grande amor por nós pecadores. Obrigado, Deus, porque na Tua soberania e graça, um dia o Senhor estendeu a Sua mão para cada um de nós. Um dia o Senhor nos tocou as nossas chagas, a nossa enfermidade diante do Pai, nos libertou da condenação da lei de Deus, nos lavando com o Teu sangue precioso e nos dando vida nova, Senhor. Vida que jorra hoje de corações que estavam adormecidos e que foram ressuscitados das trevas, do pó do pecado, para viverem agora uma vida nova diante do Senhor. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo nos dê obediência, serviço, em vidas de adoração a Ti, a partir de agora. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos da unção do Teu Espírito sobre nós. Desperta-nos a cada dia para a Tua palavra. Que o Senhor traga alegria e contentamento em Tua presença, porque a nossa força vem do Senhor, porque a nossa alegria vem da presença do Senhor. Obrigado pela Tua igreja aqui reunida nesta manhã. Recebe, Senhor, a vida de cada filho Teu aqui e continua a falar conosco ainda neste culto, na mediação do Teu Filho Jesus. Aplica esta palavra, Deus. Renova a esperança e a força na vida de cada um de nós. Assim oramos confiados em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai. Amém.